Irmãs, irmãos, muita paz e muita alegria pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez reunidos numa casa de Jesus, numa casa espírita, e em especial essa noite para mim, que retorno a essa casa depois de muitos anos, alguns anos, né? Mas é uma grande alegria. Pedro Valdi, o grande filósofo espiritualista italiano, que viveu no século XX, parte na Itália, onde nasceu, e parte no Brasil, porque veio desencarnar aqui em 1972, deixou uma obra bastante robusta, com muitos esclarecimentos, embora, conforme nos ensina o Espírito Emmanuel, não seja a doutrina espírita, ela traduz o pensamento das altas esferas espirituais da onde ele provém. Ele nos deixou 24 livros, e num desses livros ele abordou o tema até que nos foi elucidado ao início na explicação da passagem evangélica pelo próprio Espírito Emmanuel a respeito da importância do pensamento. Nesse livro, ele afirma na sua introdução, que o título é Nuvens do Pensamento, ele afirma na sua introdução que os séculos têm normalmente várias características que lhes são próprias. E para ele, o século XX, ao par do grande sofrimento que foi iniciado nesse século, milhões e milhões de criaturas foram mortas em duas grandes guerras, várias outras guerras também foram realizadas. O século XX foi caracterizado por ser o século dos nervos. Evidentemente, essa tensão nervosa, né, gerada pelos condicionamentos da tecnologia, onde tudo é mais rápido, o deslocamento, os fatos, acontecimentos, nós os vivenciamos ao mesmo instante que eles estão acontecendo, mas também por um outro aspecto muito importante, pela luta incessante do homem em lograr alcançar a felicidade segundo os padrões do mundo. Nessas lutas se desenvolve uma tensão mental nas criaturas que gera, evidentemente, uma série de desequilíbrios emocionais, fobias, como também ulcera as estruturas celulares orgânicas, gerando uma série de doenças, cardiopatias, úlceras, enfim, uma série de doenças são geradas por essa tensão mental que ulcera essas estruturas. É interessante que, embora toda essa problemática, a humanidade nunca se deu conta ou nunca deu importância, e em especial a ciência, da importância do cuidado com a nossa casa mental, voltando sempre à página que nós lemos do Fonte Viva, onde o nosso humano nos cita a sempre estarmos renovando essa casa mental através da prece. É interessante que a ciência nunca se importou muito com o pensamento. Olha, estou só pensando. E deixou a mente de lado, como se ela deixasse essa caixa preta para a ciência e não quis se envolver muito com ela.
A importância dessa nossa mente começou a surgir após a Primeira Guerra Mundial, quando começaram a se detectar uma série de doenças que tinham a sua origem na mente das criaturas, as doenças psicossomáticas. E a partir daí, somente no início do século XX, que a ciência começou a se preocupar com a importância do pensamento e do equilíbrio emocional e mental para a saúde da criatura. Interessante que, embora o homem tenha se preocupado com o pensamento, no Evangelho nós encontramos várias lições que nos incitam e nos sugerem a importância da oração, como lemos, da vigilância. No próprio Sermão da Montanha, Jesus afirmou: se você cobiçasse alguma coisa ou alguém que tem uma ligação com o próximo, você já estava errando, mostrando que o pensamento tem ação. E a doutrina espírita vem procurar esclarecer a importância do cuidado que nós devemos ter com o pensamento. Emmanuel, no seu comentário, ele quis esclarecer que nós somos aquilo que pensamos. Você vive como tu pensas. Nós somos aquilo que pensamos. Quando nós pensamos, nós irradiamos ondas mentais. E a velocidade dessas ondas mentais, ela vai variar com o nosso sentimento. Se o nosso sentimento é de amor, essas ondas mentais têm uma frequência enorme, vai às altas esferas espirituais. Se o seu sentimento é de antagonismo, essa onda mental quase cai no chão, né? Você ora e cai no chão. Por isso que Jesus, no Sermão da Montanha, afirmou: olha, se você tem alguma coisa com o teu amigo, com o teu companheiro, com quem você se relaciona, antes de fazer a oferta do tempo, vá lá ter com ele, se relacione, não fique de mal, porque assim a criatura não consegue orar. Porque quem dá a vibração para essa onda mental é o nosso sentimento. Então, quando eu penso, eu irradio ondas mentais. E a doutrina espírita nos ensina que, já que eu estou emitindo, eu também sou um receptor. E evidentemente que eu vou receber as ondas mentais com as quais eu estou afinizado, como se fosse uma sintonia de uma rádio da estação. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E mais, essas ondas mentais, então, elas influenciam, elas agem. A nossa psicosfera, ela é repleta dessas ondas mentais que estão na nossa volta, quase como se fosse um tiroteio mental, né? Na época de Kardec, ele abordou o duelo. Hoje não tem muito sentido. Mas tem, se nós considerarmos, por exemplo, o duelo mental, né? Aquele duelo que acontece entre as criaturas, elas não se falam, mas elas estão duelando mentalmente. É ver quem atira mais rápido, né? Às vezes você está em casa, né, com seu familiar, e vocês nós estamos trocando ondas mentais, às vezes não são as melhores, né? Nós estamos duelando mentalmente. Evidentemente, a recomendação de Emmanuel é fundamental. Para que nós possamos cuidar dessa casa mental, é necessária a oração, a reflexão, a meditação também é bastante importante, a leitura positiva. São todos os recursos que nós encontramos na casa espírita para que nós possamos cuidar dessa nossa casa mental, que é muito importante e é verdadeiramente significativa, porque nós somos
repetimos o que o nosso irmão comentou, nós somos aquilo que pensamos. E não sei se foi o acaso, não sabemos que o acaso não existe, eu vinha para cá pensando no tema a abordar. E me veio a ideia assim, de falar um pouco sobre o pensamento. E interessante que foi a página de abertura que nos falou sobre a importância do pensamento. E eu queria trazer para vocês uma história, para mostrar a força do pensamento. Uma história que, na verdade, ela entrelaça a vida de 3 criaturas. A primeira dessas criaturas, um jovem, nasceu no Líbano. Ele era filho de pais com recursos. Seu pai era dono de uma concessionária forte. Seu nome era Felipe Maluf. Não tem nenhum relacionamento, eu acredito, com o nosso Maluf aqui no Brasil. Mas o seu nome era Felipe Maluf. Ele foi criado com tudo aquilo que a riqueza pode lhe proporcionar. Ele estudou na Universidade Americana de Beirute, até contrair o noivado. Entretanto, um dia, chegou até as suas mãos, entre aspas, ao acaso, a biografia de Charles de Foucault. Charles de Foucault, ele nasceu em 1858, na França, um ano depois de Kardec trazer para a humanidade o Livro dos Espíritos. Sua família tinha grandes posses, entretanto, seus pais desencarnaram cedo e ele acabou se envolvendo nos excessos, nos maiores excessos, se tornou quase uma criatura depravada, perdeu tudo aquilo que os seus pais haviam lhe deixado. E por essa razão ele se alistou no exército francês e foi então para o Oriente Médio. E chega no Oriente Médio a cidade de Nazaré, nas ruínas da cidade de Nazaré, cidade que abrigou Jesus e a sua família, a família José, Maria, com seus pais, enfim, uma cidade muito pequenininha, não existia nem no mapa, não existe referência sobre a cidade de Nazaré, foi até uma estratégia do alto para proteger a Jesus, e naquele contato transcendental ele acabou se convertendo ao cristianismo. Então a força emocional e espiritual daquele ambiente. E ele até ingressou num convento de monges trapistas. Essa ordem é uma ordem francesa ligada aos cistercienses. Entretanto, ele viveu nessa ordem por volta de 6, 7 anos, mas ele identificou que não era bem isso que ele queria. Ele queria estar na rua ajudando as criaturas, ou naquela região não tem rua, então ele foi para o deserto ajudar. Os tuaregs são aquelas criaturas mais pobres do deserto. Porque ele falava que a criatura, para servir o Cristo, tem que se esvaziar de si mesmo. Né? Você tem que reduzir o seu personalismo ao máximo para que o Cristo possa vivenciar dentro de ti, de nós. Né? Onde Paulo falava, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. E Charles Foucault acabou sendo assassinado com um tuareg no ano de 1916. De qualquer maneira, voltando à história do nosso jovem cristão, né? Porque no momento que Felipe deu essas memórias de Charles de Foucault, ele ficou impressionado e resolveu trilhar também o caminho desse francês. Entrou para o seminário no Líbano. Entretanto,
por volta de 1975, eclode a Guerra Civil no Líbano. Uma luta muito terrível. E ele, que estava num seminário, foi convocado pelos dirigentes cristãos a protegerem as aldeias cristãs que estavam sendo atacadas pelos drusos. Evidentemente, ele não tinha treinamento militar nenhum. Aliás, ele estava se preparando para ser monge, e de repente deram para ele um fuzil, tiraram o evangelho da sua mão e lhe entregaram o fuzil. Evidentemente, os cristãos sofreram grandes baixas e sofreriam muitas outras quando Israel resolveu ajudar os cristãos libaneses. E qual foi essa ajuda? Ele pegou esses rapazes que não tinham treinamento militar e levaram, certo dia, num iate de um libanês rico, um grupo de jovens que foi até Haifa, em Israel. Haifa é o lugar onde encontramos lá o túmulo, a gruta de Elias, o grande profeta Elias, que reencarnaria depois na personalidade de João Batista. Elias conseguiu, eu acho que é o homem que conseguiu um grande prodígio de juntar 3 religiões, porque ele é reverenciado pelos muçulmanos, pelos judeus como grande profeta, e é um santo cristão também. Então ele conseguiu unificar, eu acho, somente ele teria essa condição. De Haifa, ele foi para uma unidade de treinamento militar num vale perto de Tel Aviv chamado Ayal. Esse vale tem repercussões bíblicas bastante intensas, porque foi nesse vale que Josué lutou contra os cananitas, que Sansão queimou a plantação dos filisteus, que os soldados de Ricardo Coração de Leão lutou contra os soldados de Saladino. Tudo aconteceu nesse vale. E recentemente já haviam desenvolvido 2 guerras entre os árabes e israelenses naquele vale. Entretanto, perto desse local onde ele fazia o seu treinamento militar, existia uma abadia de monges trapistas também, que haviam chegado no século XIX àquela região, muito famosa, não só por aquilo que ela tinha de história, mas também porque ela tinha uma produção própria de vinhos, licores, enfim, de grande popularidade. Então, quem vai naquela região tem que visitar essa abadia de 7 dores de latão. E ele, num dia de folga, resolveu ir até essa abadia e ficou maravilhado com o ambiente, com os cânticos que são lá recitados, e resolveu entrar para essa abadia de todas as formas. E conseguiu, depois de uma luta bastante intensa, uma série de aprovações junto às autoridades israelenses, ele foi para essa abadia. Fez o seu noviciado, e quando ele se tornou um monge, ele recebeu como incumbência cuidar justamente do comércio que se fazia na abadia, dos seus licores, dos seus vinhos, enfim, de tudo aquilo que era comercializado na abadia e que ajudava a manter. Para ele foi muito bom, porque isso ele tinha contato com as dezenas de turistas que visitam aquela abadia frequentemente. E é interessante que, certo dia, ele travou contato com 2 arqueólogos americanos, jovens também, que estavam fazendo escavações numa cidade cananita chamada Jessé. Os 2 jovens americanos tiveram logo uma simpatia grande com Filipe e começaram a tocar as suas ideias, porque Filipe também tinha a sua coleção de relíquias, enfim, porque naquela região você tropeça, né? Existem mais de 100.000 relíquias que já foram descobertas naquela região. Ele tinha aquela própria coleção particular.
É só escavar ali que você acha alguma coisa. E eles ficaram amigos, e certo dia, esses dois jovens arqueólogos foram até Filipe convidá-lo para que ele pudesse visitar algo que eles haviam descoberto em Gessé. Numa câmara subterrânea, eles haviam encontrado um lago lindíssimo de água cristalina. Até por essa razão, Gessé conseguiu sobreviver. Era uma cidade cananita. Como é que ela pôde sobreviver? Ela sobreviveu por causa dessa fonte belíssima. E eles marcaram então um dia para fazer uma visita. E quando eles foram fazer essa visita, eles começaram a descer no elevador. E uma vez do nosso Felipe, o elevador, a prancha teve um problema e ele acabou caindo de uma altura de quase 30 metros. Ele foi para Tel Aviv, desacordado, ficou em coma um mês. Depois ficou mais um mês entre a lucidez e a inconsciência, mas quando acordou definitivamente, ele verificou que ele estava tetraplégico. E aí cresceu dentro dele uma revolta muito grande. Por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? Ele não tem conhecimento da doutrina espírita, mas ele se perguntava, ele ficou revoltado com Deus. Logo ele estava servindo a Deus, agora estava numa cama. O seu abade foi até lá tentar animá-lo, mas ele reagia da pior forma possível. Ele não aceitava o que lhe acontecera. Revoltado com Deus, basicamente. Entretanto, passado o período, um desses amigos americanos foi fazer uma visita a ele e trouxe uma revista Time. E nessa revista Time havia uma reportagem sobre um grande espírito que desencarnou no final do século XX, Teresa de Calcutá. E deixou a revista Time lá. E Felipe, então, começou a ler. A revista, evidentemente, estava centrada no grande espírito de Teresa, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, um anjo da caridade na Terra. Nós nos sentimos órfãos até hoje, não temos aquela figura belíssima, entendendo as criaturas nas ruas. Mas o que chamou a atenção dele não foi tanto o trabalho de Teresa, foi o trabalho de uma belga que tinha uma vida parecida com a dele. O nome dessa belga era Jacqueline de Becker. E ele se interessou na cama em ver a vida daquela criatura. Jacqueline de Becker, belga, nasceu em Antuérpia, no porto de Antuérpia. Seus pais também eram da alta sociedade. Ela era uma jovem bonita, atlética, era requisitada para todos os eventos. Era talvez o melhor partido para os rapazes belgas. Entretanto, ela tinha um pensamento diferente. Ao invés de ir nos fins de semana, ir para a Côte d'Azur, que ela tinha essa condição, ela preferia ficar nas suas reflexões sobre a vida de Jesus, até que um dia ela entendeu que o seu caminho talvez fosse tornar-se uma religiosa. E ela então entrou para o convento das missionárias de Maria. Bateu a porta, e a cabeça ficou surpreendida, porque estava ali uma moça que representava a fina flor da sociedade belga, entrando para o meu convento. Foi um dia memorável para eles. Entretanto, dentro dessa alegria, a Aziza resolveu fazer um jantar todo especial, pegou umas conservas de salmão. Provavelmente essas conservas de salmão estavam estragadas, e Jaqueline comeu
conservas, quase desencarnou, passando mal à noite. Mas nessa dor ela refletiu que talvez não fosse esse o caminho de Deus para ela. Não era ficar num convento retirado, orando. Ela queria estar junto das criaturas. E aquela situação lhe fez meditar sobre isso. Então, de manhã, pálida, chegou para a superior e falou: olha, não é bem isso que eu quero. E saiu do convento para a lamento da superiora. E quando ela saiu, ela também quis o destino de encontrar com um missionário francês que estava indo preparar na Índia um dispensário para levar saúde às criaturas pobres no distrito de Madras. Ele já tinha 6 moças, precisava de mais uma. Jaqueline se candidatou a ir para a Índia com esse francês. Fez o curso de primeiros socorros, que é importante, e esse francês foi à frente para preparar o dispensário. Portanto, eram os anos terríveis de 1939. E quando ela se preparou para ir para a Índia, eclodiu a Segunda Guerra Mundial e os tanques de Hitler impediram que ela pudesse concretizar esse sonho. Entretanto, esse grupo de moças se dedicou à Cruz Vermelha, trabalhou nos hospitais sob bombardeio, e ao guerra, ela foi até laureada como heroína de guerra, ficou ainda mais reverenciada. Ela se lembrou daquele projeto, se lembrou que aquele francês tinha ido para a Índia, resolveu juntar aquele grupo original. Só que ela não teve sucesso porque uma ou duas, me parece, haviam desencarnado durante os bombardeios, uma ou duas seguiram vida religiosa e uma ou duas se casaram. Então, quem havia sobrado? Só Jaqueline. Mas isso não atemorizou. Ela foi para a Índia sozinha. Quando o seu navio saiu de Antuérpia, no dia que o navio saiu, ela não sabia, mas o francês, lá na Índia, desencarnou. Então, quando ela chega em Madras, ela chega no dispensário e só tinha ela. Ela estava sozinha. Mas isso também não a atemorizou. Ela começou a trabalhar sozinha. Uma moça costumava todos os requintes, agora comia um punhado de arroz, vestia um saio, dormia no chão, entre ratos e baratas. Entretanto, você trabalhar nas ruas, e ela trabalhou por 2 anos, até 1948, isso foi lhe consumindo. Nós sabemos que nós temos que estar sempre em companhia. Ninguém faz um atendimento de alguém, de um passe, se você não tem alguém que vai dar suporte. Né? É sempre importante ter o suporte. E ela estava sozinha, ela era a única criatura que tinha cultura europeia no raio de quilômetros. Até a cultura era diferente, e ela não aguentou a pressão. Ele decidiu então ir até o distrito de Madras, no bispado, para conversar com o bispo ou com as outras pessoas que lá se encontravam, para que ela pudesse se renovar, arejar a sua mente. Ela fez isso, e quando estava lá, no arcebispado de Madras, um outro missionário, ouvindo a história dela, se aproximou e falou: olha, sabe de uma coisa? O que você fez? Uma moça que dava aula para moças ricas no convento de Loreto, lá em Calcutá, resolveu também fazer o que você fez. Ela pediu autorização, saiu daquele convento e foi para as ruas de Calcutá trabalhar junto dessas criaturas necessitadas. Por que você
não vai até junto com ela e vocês duas poderão realmente fazer uma dupla maravilhosa, uma dupla 20, 10 e 10. Ela não titubeou. Ela foi, pegou um trem de terceira classe por direção ao Golfo de Bengala e foi até Calcutá, atrás dessa moça. Só que você achar uma moça em Calcutá é como achar uma agulha do padeiro. Era difícil, mas evidentemente os dois espíritos a influenciaram e foram encontrá-la numa missão americana, fazendo até um treinamento que ela já havia feito anteriormente de primeiros socorros. E essa moça não era nada mais, nada menos do que Teresa de Calcutá. Foi um encontro de dois espíritos de alta elevação, tanto de Teresa, de Calcutá, como de Jaqueline, também um espírito maravilhoso. Jaqueline tinha a oferecer a Teresa sua experiência, porque ela já trabalhara 2 anos na rua. E Teresa de Calcutá tinha a lhe oferecer um programa de trabalho. Então as duas seriam um casal trabalhador maravilhoso. E elas começaram a trabalhar, a agendar, programar. E quando elas foram iniciar o trabalho, Jaqueline teve um problema de saúde, porque quando ela tinha 15 anos, ela deu um mergulho numa piscina que machucou a sua coluna. E esse problema ressurgiu no momento que ela iria iniciar o trabalho com Teresa de Calcutá. Reparem, quando ela ia para a Índia, vieram os tanques de Hitler, ela não pôde ir. Uma outra que ela ia começar a trabalhar com Teresa de Calcutá, veio a doença e ela não tinha recursos na Índia para curar o seu mal. Ela teve que retornar para a Bélgica para fazer um tratamento. Veio uma viagem em que ela sofreu muito, desiludida, pensou até talvez em se jogar naquele navio mal. E para que eu sirvo? Tudo que eu quero me é cortado. E ela teve que realizar 6 operações e começou a viver com um colete de gesso numa cama. E aí teve que escrever a carta que ela jamais pensara em fazer. Mandou uma carta para Teresa afirmando que ela não poderia ser a sua companheira naquela obra grandiosa da caridade. Passaram-se os dias, mais ou menos 1 mês e meio, ela recebeu de retorno uma carta em azul com o time das missionárias da caridade, que era uma carta de Teresa. E nela, Teresa trazia uma proposta diferente para Jaqueline Bebeto. Teresa colocava: Jaqueline, para você trabalhar comigo, você não precisa estar fisicamente comigo. Você pode estar mentalmente, espiritualmente orando. E eu vou precisar dessa ajuda. Nós sabemos que a ajuda da oração é importante para aqueles que estão lá na frente de batalha. Eu vou precisar dessa ajuda. Você será para mim o meu anjo da guarda. E você irá orar para mim. Você vai dedicar esse seu sofrimento, em vez de se rebelar contra Deus, ficar desanimada, você vai estar lá nas ruas comigo. E isso trouxe uma ideia para Jaqueline Bebeto. Porque se ela podia fazer isso com Teresa de Calcutá, e Teresa sempre reconheceu a importância fundamental de Jaqueline no desenvolvimento do seu trabalho,
Ela sempre fazia perguntas para Jaqueline do que deveria fazer. E é interessante que Jaqueline relata que sempre que as suas dores aumentavam, ela sabia que ia chegar uma carta de Teresa de Calcutá fazendo alguma pergunta para ela. E foi assim. E qual foi a ideia que Jaqueline de Becker teve? Ela criou, junto com as missionárias da caridade, essas moças com saio branco, que nós vemos até aqui no Rio de Janeiro, aquele saio branco com faixa azul. Né? Cada moça dessa terá, em contrapartida, um anjo da guarda. Uma criatura que esteja numa cama, revoltada com a vida, de mal com Deus, de mal com todo mundo, que ela oferte aquele sacrifício em favor daquelas moças que estão na rua. Não é verdade? Que dê significado para o seu sofrimento. Porque sofrer, todo mundo sofre. Você estaria dando significado para esse sofrimento. E ela criou então essa organização dos doentes, das missionárias da caridade. Então, cada moça dessa, no mundo, porque são milhares, tem ligado a ela um anjo da guarda, que pode estar num hospital, numa cama, numa casa, enfim. Cada uma tem o seu anjo da guarda. É uma organização que somente um espírito como Teresa de Calcutá e Jaqueline Becker poderiam conceder. E quando, voltando à nossa história de Felipe Maluf, quando ele viu isso, ele falou: é isso que eu preciso. Eu que estou aqui, eu sou um religioso, né? Ele era um religioso, ele já era um monge, em vez de ficar execrando, reclamando de Deus o que me aconteceu, por que eu também não me candidato a ser um anjo da guarda de alguma moça dessas? Isso vai me dar, evidentemente, tranquilidade, e eu vou dar significado para o meu sofrimento. E ele então fez uma carta para Jaqueline de Becker, propondo ser um anjo da guarda para uma moça que lhe seria designada oportunamente. Essa é a lição mais cabal que vem de cristãos, não exatamente espíritas, mas que tem tudo a ver com aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que nós pensamos. Como nós fazemos nossas irradiações, as nossas orações. E Teresa fala: você não precisa estar fisicamente comigo para me ajudar, para me sustentar, para me orientar. Isso nos mostra a força, né, do pensamento. Mesmo a distância. Porque Jaqueline estava na Bélgica, e Teresa estava lá normalmente, né, em Calcutá, mas posteriormente ela rodou o mundo inteiro, onde houvesse necessitado, estaria ela ajudando. E é interessante que a moça que foi escolhida para Felipe Maluf teve uma história de vida bastante difícil. Essa moça, ela vivia em Benares, na Índia. Benares é uma cidade sagrada, onde todos os indianos, quando morrem, querem ser levados para as pilas crematórias, porque assim eles acham que não vão mais precisar reencarnar, tem que passar pelo fogaréu lá, aí não precisa reencarnar. O seu pai, dessa moça, era o gerente dessas pilas crematórias. E por essa razão ela era da última casta indiana. Nós sabemos como isso lá é importante. Você não pode nem encostar num dinheiro. Se alguém de uma caixa inferior lhe entregar uma nota, tem que botar em cima da mesa. Você tem que ter cuidado com a sua sombra, não encoste em alguém de uma caixa superior. E essa menina, além dos preconceitos,
nunca tinha estudado. Ela era conhecida como a pequena ave de rapina do Ganges, porque ela vestia uma blusinha amarela com as suas tranças e vivia mergulhando no Ganges. Por quê? Ela ia atrás daqueles restos dos cadáveres, né? Porque quando eles não são cremados, eles jogam os cadáveres no próprio rio, né? Então ela ia atrás de anéis, obturações de ouro, enfim, tudo aquilo que pudesse trazer algum sustento. Evidentemente, ela estava sempre mergulhando, por isso ela é conhecida como essa pequena ave de rapina do Ganges. E é interessante que a sua pele sempre teve cheia de siquezira, né? Até que um dia, quando ela tinha 13 anos e o seu pai já estava tentando arrumar um casamento para ela, ela sentiu uma manchinha, viu uma mancha branca aqui na sua face, perto do nariz. E é interessante que era insensível essa mancha. Ela não tinha sensibilidade. Mas ela não deu bola, porque já tinha tido tanta siquezira mergulhando naquele rio. Entretanto, aquela mancha não desapareceu como as outras. Ela mostrou com a mãe levou a um curandeiro de Benares, e ele trouxe então aquela notícia que causou um verdadeiro terremoto, como o nosso missão de abertura falou, naquela família. Ela estava com lepra, com 13 anos. A família, ao invés de apoiá-la, a expulsou de casa. Porque, segundo seu pai, Deus a havia abandonado, desgraçado. Vejam, uma menina que nunca estudou, agora estava leprosa da última casta que podia haver da Índia. Quer dizer, o poço para ela não tinha fundo, cada vez era mais fundo. E ela foi então para as ruas. Sua mãe lhe deu alguns pães. Depois que aqueles pães acabaram, ela quase desfaleceu. E nessa situação se aproximou dela um homem, um proxeneta, porque na verdade Benares é uma cidade religiosa. Por essa razão, tem um número muito grande de pessoas que estão lá em Benares e evidentemente tem um comércio sexual muito triste. E ela foi envolvida, porque aquela pessoa que iria receber ajuda, mas na verdade ela estava sendo aliciada para aquelas casas de comércio sexual. E ela acabou numa casa como essa. Quer dizer, o poço para ela não tinha fundo, né? É interessante que ela não sabe como um dia ela conseguiu fugir desse inferno. Ela não sabia para onde ir. Até que alguém da rua falou, olha, nós estamos, porque ela viu um grupo se encaminhando para um palácio abandonado de Marajá, que tinha perto de Benares. Nós estamos indo para lá, e você provavelmente vai ser ajudado. Ela, opa, é por aqui que eu vou. E quando ela está se aproximando, ela vê um letreiro, Missionárias da Caridade. Aquele palácio abandonado fora encapado por Teresa de Calcutá, que estava ajudando leprosos, enfim, todos aqueles necessitados. E foi assim que a Nanda, como era sua mãe, começou a se aproximar das missionárias da caridade. E foi um trabalho difícil, porque primeiro ela tinha que se sentir amada por Deus, porque ela, a sua cabeça, fora relegada por Deus. Então foi um trabalho difícil, mas as missionárias começaram a levar essa visão para ela, dar instrução para a Nanda, e ela foi evoluindo e acabou se tornando também uma missionária da caridade. E quem é o anjo da guarda de Ananda? É justamente o nosso irmão Felipe Maluf, que se encontra
numa cama tetraplégica. Ananda, o seu primeiro trabalho foi para Nova York, porque a primeira casa de tratamento de diabéticos foi instalada em Nova York, porque era no ano de 1885. O prefeito de Nova York tinha as instalações, mas não tinha ninguém para trabalhar naquela casa para tratar dos diabéticos. E por um acaso, Teresa de Calcutá estava em Nova York. Ela soube do problema e falou: não, eu vou cuidar dos diabéticos. Foi a primeira ordem de criaturas a cuidar dos diabéticos. E a Ananda saiu da Índia e foi para os Estados Unidos, Nova York, trabalhar junto àqueles homens, prisioneiros de Sing Sing, enfim, criaturas muito sofridas. Ele até comenta que na Índia tinha muita necessidade, mas era uma necessidade diferente. Aquela necessidade que ela vivenciava nos Estados Unidos, para ela, era muito mais grave e pior. E a Ananda hoje se encontra trabalhando com crianças com problemas mentais na China. Eu trouxe essa história para vocês para mostrar a importância do pensamento. Somente um espírito como Teresa de Calcutá poderia idealizar uma malha de ligações mentais que se estabelecem a partir do amor, sustentando aquelas irmãs que estão sozinhas. Eu estava na cidade um dia desse, no carro, aí vi atravessando duas delas. Falei: essas duas devem ter aí 2 anjos da guarda que estão olhando por ela. Tem aqueles anjos da guarda encarnados, também tem os anjos da guarda desencarnados. Mas é uma organização única que está pautada no poder do pensamento. Porque você não precisa estar no local para você agir, e o teu pensamento age. Ele vai até onde você quer. Então, que nós possamos agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa, porque nessa casa nós certamente aprendemos muito sobre essa questão do pensamento, aquilo que nós temos que ter como valor, né, que é a nossa casa mental. Jesus afirmou no Sermão da Montanha que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Né? O coração do Evangelho é pensamento, é mente, né? E tesouro é valor. Né? A nossa mente vai estar sempre naquilo que nós valorizamos. Como fala, repetimos mais uma vez o nosso Manuel, nossa página de abertura, nós vivemos como pensamos. E precisamos nos guardar, porque nós apresentamos uma série de problemas que o nosso psiquismo atual remonta a quantas reencarnações. Nós somos fruto de várias experiências anteriores e precisamos, evidentemente, com a ajuda de todos esses recursos que a Casa Espírita pode nos ofertar, do amparo que recebemos dos nossos mentores, para que nós possamos ter um equilíbrio mental que é tão necessário para as nossas vidas, para a nossa felicidade. Então, eu agradeço a atenção de todos, com grande alegria retornamos a essa casa e desejamos a todos muita paz, muita saúde e que permaneçam aqui, não saia dessa casa não. Porque o centro espírita, né, para nós, é como se nós estivéssemos no céu, na terra. Porque as religiões sempre se preocuparam com o céu. Né? Os judeus tinham não sei quantos céus, os cristãos 3 céus, os islãs tinham não sei quantos céus, eu não sei quantos céus a gente tem. O que eu sei é o seguinte: quando nós estamos numa casa espírita, nós podemos falar que nós estamos no céu.